Para a glória do Senhor, declaramos sagrado e abençoado dízimos e oferta. Você diz amém. Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra em Isaías 54, aliás, Isaías 43. Isaías 43. Quem achar já pode ficar em pé. Depois você pode se assentar. Isaías 43. Isaías 43, do 14 a 17, nós vamos ler. Livro de Isaías 43, do 14 ao 17. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Amém. Diga amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos meditar um pouco nesta palavra. A palavra de Deus é alimento, e nós precisamos do alimento. O culto, para ser completo, ele precisa ter o alimento. E nós, como filhos de Deus, nós crescemos alimentando. Abaixa só um pouquinho, é você que está tocando. Ninguém cresce sem alimento. Humanamente falando, nós nascemos, primeira coisa que faz já é botar o leite na boca da criança. Espiritualmente ninguém cresce sem alimentação. Não há como ser um cristão fervoroso, uma mulher fervorosa, se não se alimenta da palavra e da oração, do jejum. Porque a palavra de Deus diz, a Bíblia, que é alimento do nosso espírito. E quando nós oramos, alimentamos o nosso espírito. Quando jejuamos, alimentamos o nosso espírito. E quando vem o vendaval, não consegue derrubar, não consegue abater. Porque o espírito tem que ser, irmãos, igual o corpo é sustentado pela alimentação, o espírito tem que ser sustentado também pela oração, pelo jejum e pela palavra. Amém, igreja? E nós entendemos o que diz esta palavra quando Deus diz: eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. E assim diz: o que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda. Deus que abriu o mar vermelho no grande mar. Ele que abriu caminho num lugar que jamais homem nenhum faria e não fará, e nunca fez. Então ele é grande e poderoso. Ele que derrubou o exército do inimigo. E uma coisa interessante, quando ele diz aqui: farei embarcar fugitivos. Farei embarcar fugitivos. Os inimigos.
aqueles que estão contra vós, inimigos da Babilônia, serão extintos e apagados. Sabe aquela situação que vivemos de vez em quando, que a gente acha que vai ficar para sempre, que você vai dormir com ela, vai levantar com ela? Muda a sua maneira de pensar. E quando nós mudamos nossa maneira de pensar, nós começamos a ver a libertação. Porque se você levanta negativo, você vai ver o dia inteiro negativo. Se você levanta com seu espírito com expansão de energia, você vai viver o dia com energia. Se você levanta de manhã dizendo: hoje não terei dor no corpo, você não terá. Porque o inimigo tem 7 segundos para agir quando você acorda. 7 segundos. Você desperta, acorda, ele já vem e coloca na sua mente: seu dia vai ser péssimo hoje. Hoje não tem dinheiro para pagar a conta. Hoje a sua vida vai estar arrasada. Aquela dor que te deu aí na coluna vai voltar de novo. Aquela dor na perna vai estar aí de novo. 7 segundos apenas depois que você acorda. Mas se você for mais esperto do que o inimigo, você acorda dizendo: Deus, eu vivo por ti, e esse dia de hoje vou viver no teu equilíbrio, na tua graça, no teu poder, na tua energia, e eu vou pagar minhas contas, e o Senhor vai ser honrado. Seja mais esperto do que o adversário. É isso que Deus ensina para nós. Seja mais esperto do que o adversário, mais esperto do que ele. Ele pensa que ele é esperto, mas diga: eu sou mais esperto. Diga isso. Sabe por que nós somos mais espertos? Porque nós temos o nosso mestre, que é Jesus Cristo, e ele vai na nossa frente. O capitão vai na nossa frente, o carpinteiro vai na nossa frente. Por isso nós temos que pensar positivo. Aí, porque eu sempre preguei e prego: a igreja de Cristo, ela é buscadora do reino de Deus. Tudo que tem no reino, a igreja busca e deve buscar. A igreja de Cristo, ela é sonhadora e pensadora do reino. Sonha com o reino, pensa com o reino. Por que nós convertemos? Nós convertemos, já pensamos lá no céu, andar em ruas de ouro. Mas para você andar em ruas de ouro, primeiro aqui você tem que andar em santidade. Ninguém sobe lá no céu andando aqui em rua suja, rabugenta, lixo, podridão. Você começa a santidade aqui para andar em ruas de ouro lá. Diga amém. Aí a igreja, ela é buscadora do reino, e a igreja precisa ser agressiva com o adversário, agressiva com as trevas. Irmãos, você é igreja, nós somos igreja, não é parede, é você e eu. A igreja precisa ser agressiva com as trevas, porque as trevas não estão brincando. O inimigo, o adversário, não está brincando com ninguém. Ele está pondo exército e mais exército para trabalhar contra você, crente, contra aqueles que diz que serve Jesus Cristo. O inimigo trabalha. Mas e aí? Aí você também trabalha. Aí você também começa a pensar positivo, a sonhar positivo, a falar positivo. Aí você começa a dizer: eu sou agressiva contra as trevas, essa área da minha vida não vai ficar desse jeito, essa área que esse menino vai continuar assim, essa pessoa vai mudar, e assim por diante você vai vencendo. Vai sendo quebrado o jugo em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus veio à terra, ele veio fazer o quê? Ele já veio contrariando as trevas. Ele já veio pregando o reino de Deus. Ele já veio dizendo: arrependei-vos, pois, vocês aí que estão vivendo a lavonteia, arrependei-vos. Foi isso ou não foi que Jesus veio pregar? Mas Jesus pregou a cura, ele pregou a libertação, ele pregou salvação, ele falou do reino do céu, ele pregou um cristianismo puro. Hoje nós estamos vendo um cristianismo manchado, destruído, desanimado. Olha, irmãos, quem se converteu há 40 anos atrás, lembra como era o cristianismo, era bênção. A pessoa entrava na igreja, ele amava tanto a igreja que no outro culto ele já trazia a cunhada, a prima, o primo, o vizinho. No outro culto ele já vinha cheio de gente: pastor, trouxe meu irmão, trouxe minha irmã, trouxe minha cunhada, trouxe meu tio. A igreja crescia sem internet.
A igreja crescia só com a boca da pessoa, falando o quê? Falando quem é Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus. E hoje a gente vive um cristianismo meio de notícia ruim para todo lado, né? Um cristianismo xoxo, um cristianismo que parece que quem entra doente sai doente, quem entra machucado sai machucado, quem entra magoado sai magoado, quem entra mentindo sai mentindo. Esse não é o cristianismo que Jesus pregou, não é a palavra, não é o evangelho que ele pregou. A gente vê hoje muitas pessoas que Satanás condenou, e Deus só fica olhando lá de cima, esperando alguém da família para descondenar a pessoa, para libertar a pessoa, porque diz a palavra que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A palavra é essa: quem está lá em Cristo Jesus não há condenação, porque a lei do Espírito da vida é maior do que a lei do pecado e da morte. É isso que diz a palavra. Então às vezes a família, alguém da casa está pedindo socorro, mas a família ninguém vê. Ninguém vê. Irmãos, eu já fui orar por pessoas de uma família grande, tudo evangélico, que a pessoa estava lá morrendo e eles tudo tomando café e dando gargalhada e comendo bolo, e a mulher morrendo. Gente, a mulher está mal, está morrendo, vocês não fez nada até agora. Ninguém. Então esse é o cristianismo de hoje, que não mostra nada, não prova nada, não tem nada para dar. Mas o cristianismo verdadeiro é aquele que balança o inimigo, aleluia. É aquele que balança o adversário, é aquele que a pessoa diz: hoje você se quebra em nome de Jesus, hoje essa cadeia vai quebrar em nome de Jesus, hoje eu declaro aqui, você não vai ficar mais. É isso que Deus quer de cada um de nós, guerreiros e guerreiras, homens valentes, mulheres valentes, jovens valentes, crianças valentes, adolescentes valentes. Diga amém. Amém. Diga eu creio. Então nós vivemos numa época de muita palavra negativa, muita negatividade. E temos que declarar, irmãos, na dor, declarar a cura da dor, no sofrimento, declarar a cura do sofrimento, a libertação do sofrimento. Temos que declarar, porque para isso nós somos tidos como igreja que é boca de trombeta. Diga: eu tenho boca de trombeta. Diga: eu tenho boca de trombeta. Eu rujo como leão, como leoa. É, irmãos, tem essa não. Evangelho não é fraqueza não, evangelho é fortaleza, energia. Evangelho não é fraqueza não. E a palavra de Deus, nessa noite, para nós nos ensina que os céus quer mover quando você se move aqui. Quando você se move aqui, o céu se move lá. Quando nós nos viramos aqui embaixo, Deus faz um ribuliço lá em cima. Chama os anjos, arcanjos, guerreiro, vai lá, guerreia por ela, guerreia por ele, porque ele não está dando moleza para o adversário. É assim, irmãos, tem que ser assim. Diga amém. Amém. E nós não podemos desistir. Eu tenho um tal de cansaço, misericórdia. Está certo que depois da Covid muita gente ficou cansado, desanimado, né? Quem aqui teve Covid? Levanta a mão. Ou tem gente que não teve não. Teve gente que não teve. A Covid foi uma praga que quase que arrebenta com tudo que tem lá dentro do nosso corpo, e deixou sequela. Muitas pessoas ficaram com muito cansaço no corpo, dores no corpo, dores na coluna. Muitas pessoas estão... Eu passei por um médico nutrólogo, né? Porque infelizmente eu peguei H. pylori. E os outros médicos de gastro não conseguiram resolver o problema. Eu passei por 2 nutrólogos. E um desses médicos falou assim: olha, o que eu mais tenho recebido aqui é pessoas que após Covid está com dores para todo quanto é lado do corpo, e problemas estomacais.
e problema de dor na coluna, inflamação na coluna, dores nas pernas. Gente que ficou com problema na garganta, de rouquidão. Outros ficaram com problema no coração. Tem um moço que nós conhecemos que ele está lutando com problema no coração após Covid. Outros ficaram com problema no pulmão, né? O morador do nosso prédio lá ficou tão mal do pulmão que ele está mal até hoje, não conseguiu se livrar ainda. Isso são as pragas, as maldições. E aí nós sofremos, a igreja de Cristo sofre. E é por isso que nós temos que arrepiar contra, por isso que temos que levantar contra em nome de Jesus e declarar: Satanás, você tem data para sair, e eu ponho uma data para você sair, porque não teve data para entrar, né? Ou talvez teve humanamente falando, ele entrou com tudo no mundo inteiro, né? Você entrou, mas você tem data para sair, coloca uma data. Em minhas orações eu falo dessa forma: Deus, vou pôr uma data para Satanás, até tal dia ele vai cair por terra. E cai, porque você começa a clamar o sangue, e o sangue de Jesus é a maior arma poderosa para derrubar demônio. É o sangue de Jesus Cristo a maior arma para derrubar Satanás. E você começa a clamar o sangue hoje, clama o sangue amanhã, clama hoje, clama amanhã. Chega uma hora que ele fica enfraquecido. E eu lembro que um dia eu estava orando por uma pessoa que me pediu ajuda de oração por enfermidade, e eu estava lá: Satanás, sai, porque o sangue de Jesus foi derramado para curar essa pessoa. Você está ilegal, porque Romanos 8:1 diz que não há condenação para ela, ela é serva de Deus. E pai, orando, e fiquei ali um tempo só falando: o sangue de Jesus te enfraquece, o sangue de Jesus te enfraquece. O que aconteceu? Eu tive uma visão, Satanás com as duas mãos na orelha, duas mãos na cabeça: chega, para, não aguento mais. Se não aguenta, então sai, em nome de Jesus. E a mulher recebeu a cura das doenças que ela estava atravessando. Então você não pode dar moleza, você não pode se aquietar, porque se você se aquietar, o diabo não se aquieta, ele não se aquieta. Jesus chega para o cara lá, aleijado no tanque de Betesda, e conversa com ele, e fala para ele se ele queria ser curado. Ele vem com um monte de indagação: bem que eu queria ser curado, mas não tem ninguém para me ajudar. Se você não tem ninguém na tua casa, ora você, põe o seu joelho no chão você, porque tem gente que fica esperando o vizinho, o pai, o marido, a mulher, a esposa, o filho. É motoqueiro abençoado, gravar, vamos gravar esse barulho e botar bem na cabeça dele na hora que ele estiver dormindo, né? Que horrível. E Jesus quer libertar, Ele quer curar, porque a doença ela não vem de Deus, ela vem do adversário. Mas se eu me aquieto, o diabo não se aquieta, e quando ele não se aquieta, a coisa fica pior do que já estava, a doença fica pior do que veio. E Jesus então fala para aquele homem: ó, levanta, pega aí a tua cama e sai com a bênção, sai com a cura. Porque muita gente põe indagação na frente, né? Ah, bem que eu queria ser curado, mas eu não tenho ninguém que ora por mim. Então começa você a orar em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, nós temos que aprender a profetizar bênção em nossas vidas. Quando você profetiza bênção na sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida emocional, vida sentimental, vida familiar, você começa a profetizar bênção, a bênção chega, uma hora chega. Mas quando a gente começa a profetizar as coisas negativas, piora tudo. Tudo piora. Deus quer ser honrado pela igreja dele quando nós levantamos para decretar o que Deus já decretou para você. Ele já decretou a cura, a libertação, tudo foi consumado lá na cruz do Calvário. E nós temos que entender que na cruz do Calvário tudo acabou.
Então aprenda a orar, falar: Senhor, eu ponho na cruz, no teu altar, da cruz do teu sangue, porque eu quero ser livre disso aqui hoje, em nome de Jesus. Diga amém. E muitas vezes, de vez em quando eu lembro de Esdra. Eu quero lembrar um pouquinho de Esdra agora, porque Esdra foi um camarada de excelência. Esdra, ele tinha condições de pedir ao rei que enviasse eles, que eles iam para Jerusalém, na restauração da igreja, do templo. Esdra ia com o seu povo, o seu exército, e ele não quis pedir para o rei, mandar soldados, exército, para guardá-los na estrada, no caminho, porque eles viajavam todos de a pé, e tinha animais ferozes, e tinha muitos bandidos naquela época também, que assaltavam, derrubava tudo por terra, e roubava tudo que tinha. E Esdra não quis pedir para o rei, e ele disse para o povo: vamos, porque a mão de Deus é conosco. Olha que palavra linda, uma palavra positiva, que com certeza traz resultado. Vamos, porque a mão de Deus está conosco. E eles foram, e Deus os livrou naquela jornada, naquela caminhada. E quando alguém perguntou para ele: por que você não pediu para o rei mandar o exército? Ele disse: não, a mão de Deus é suficiente para nos guardar, nos proteger, nos livrar. Ele saiu da Babilônia e foi com o povo para Jerusalém, guardados e protegidos por Deus. Aí, agora há pouco, os levitas cantou: temer por quê? Temer por quê? Se Deus nunca perde uma batalha, está protegido e protege o povo. Amém? Então, muitas pessoas param no vento, na tempestade, na situação difícil, e eles esquecem que Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. As tempestades vêm para te levantar e não para te derrubar. É difícil viver no deserto? É difícil viver na tempestade? É momentos de lágrima, momentos de choro, sofrimento, agonia, desespero, momentos de tristeza, de solidão, mas Deus está no controle. E quando Ele está no controle, a gente chega lá na frente, a gente fala: não sei nem como que eu venci aquela batalha, não sei nem como que eu consegui vencer aquilo, mas venceu porque Deus está na frente. Amém, igreja? E os ventos vêm com impeto. Você vê que às vezes o vento vem com impeto. Você vê que numa família, eu me lembro muito quando a gente era tudo solteiro, e nós, na época ninguém era evangélico, e minha mãe já dizia assim: olha, o vento tempestuoso está chegando, porque um ficava doente, minha mãe tinha um monte de filho, um ficava doente, o outro também doente, um levava um tombo, o outro também caía lá, outro machucava, perdia o emprego, o outro também perdia o emprego. Então vinha aquela avalanche, e minha mãe dizia: o vento impetuoso chegou, gente, vamos pedir. E ela pedia para imagem de escultura, né? Que na época não conhecia o evangelho. Vamos pedir para a senhora, não se das contas, para nos ajudar. Mas a misericórdia de Deus cercava minha mãe, e ela vencia as batalhas, não porque pediu a ídolo, mas porque Deus conhecia o coração, e conhece o coração de quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo, de quem nunca ouviu falar do evangelho. E Deus, conhecendo o coração, Ele então vinha apaziguar. Aquele vento ficava então calmo, e minha mãe atravessava. Quando chegava lá, anos lá na frente, minha mãe dizia assim para nós: olha, meninos, eu não sei nem como eu venci aquela prova, aquela tempestade. Vocês lembram disso, daquilo outro? Mãe, nós lembramos. Então não sei nem como eu venci. Venceu porque Jesus é grande, venceu porque Jesus é poderoso, venceu porque nós somos feitura das mãos de Deus, venceu porque Deus, Ele olha a tempestade e vê que na tempestade a gente cresce um pouco mais. Na tempestade você aumenta um pouco a sua fé. Na tempestade você fica mais humilde. Na tempestade você fica mais carente de Deus. Então aprenda a viver dessa maneira, dessa forma, nas tempestades, mas no nível espiritual. Porque o nível espiritual vai te elevar.
E o nível que não é espiritual, ele vai te jogar na lona, te afundar no poço. E o crente precisa entender que ele tem que viver no nível espiritual, irmãos, para poder vencer as guerras, vencer as batalhas, vencer as tentações, as confusões, vencer tudo que está vindo contra a pessoa ou contra a família. E outra coisa, irmãos, que nós temos que fazer é vigiar. Irmãos, tem família evangélica que não vigia nada, não vê nada. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ter o poder da percepção. Perceber quando alguma coisa está errada dentro de casa, com a criança, com o adolescente, com o marido, com a mulher. Perceber, não, alguma coisa não está certo com esse homem aqui, não, esse homem está diferente. Esse homem está esquisito. Essa mulher está esquisita. Esse menino está estranho, está esquisito. O que você tem que fazer? Brigar, xingar, bater? Não. Você vai entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e vai dizer: Senhor, entrego fulano na tua cor celestial, coloco ele nas tuas mãos. Não sei o que está havendo, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. E o mal que está nele, eu declaro que não vai prevalecer. Estou declarando a queda desse espírito maligno e não vai prevalecer contra ele. Poder de perceber, vigilância, desperta, desconfia, acredita que algo está por detrás de alguma situação e você tem que vencer. Aleluia. Eu me lembro de um dia, eu tive um sonho, e eu quero até falar um pouco sobre sonhos. Sonhos são proféticos. Sonhos é aviso de Deus. Agora eu estou falando de sonhos proféticos, não de sonho da lua, porque eu tenho um sonho da lua. Sonho da lua é aquele que não quer dizer nada. Tem um sonho do diabo. Sonho do diabo é perigoso. Você tem que anular a enganação dele. Se você não anula, vai viver o que ele falou ali. Então nós temos que tomar alguns cuidados com sonhos. Mas os sonhos são proféticos. Deus fala através dos sonhos, diz o livro de Jó, que ele fala através dos sonhos, que ele avisa algumas coisas. E uns tempos atrás eu tive um sonho que a minha vizinha estava num quarto escuro, deitado numa cama, tudo escuro, não tinha luz, não tinha nada. Tanto que eu cheguei tropeçando nas coisas para poder chegar até na cama dela. Quando eu chego na cama dela, aquele demônio, que não era ela, um capeta, ele gritou assim, disse: sua xereta, o que você veio fazer aqui? Eu disse: eu vim te expulsar. Mas você não tem poder sobre mim. Falei: você que pensa. Eu não tenho, mas Jesus tem. E você vai sair dessa mulher. Eu nem sabia o que estava acontecendo com a vizinha. Aí despertei do sonho. A mãe dessa vizinha minha, que morava um pouquinho mais longe, morava na frente da minha casa. Eu cheguei e disse assim: irmã, está acontecendo alguma coisa com a sua filha? Ela falou assim: ai, Laura, foi Deus que te mandou aqui. Eu não chamei você para orar lá porque ela não quer receber ninguém. Ela está numa depressão pós-parto. Ela já tentou matar a menina. Pegou a menina e jogou na parede, que se o marido dela não estivesse perto, tinha matado. Ele que segurou a criança no ar. E ela já tentou 3 vezes matar a criança. E eu disse: então vamos lá na casa dela. Aí eu fui com ela na casa dessa mulher. E chegando lá, quando eu cheguei na porta da sala, que eu pus o pé na porta da sala, o demônio gritou lá do quarto: tira essa mulher daqui! Tira essa mulher daqui! Tira ela daqui! Aí a mãe dela, meio com medo, né? Era uma crente meio sem muita segurança, né? E a mãe: ai, é melhor nós voltar. Não vou voltar coisa nenhuma, irmão. Vamos entrar nesse quarto. E você entra e já abre a janela. Ela não quer que abra. Eu falei: ela não, o capeta não quer, mas você vai abrir. Eu não vou orar para esse capeta no escuro, não. E aí ela abriu a janela, entrou com aquele medo da moça manifestar e grudar nela, grudando em mim. E ela abriu a janela, aquele demônio deu cada grito terríveis, horríveis, porque é o espírito da escuridão, a depressão. E ele não gosta de luz, então ele gosta do escuro, tem que ficar tudo escuro, que ele fica ali massageando o ego da coitada da pessoa, no escuro. E eu disse assim: em nome de Jesus, eu vim aqui para te ordenar sair dela, tanto o espírito da depressão, da opressão, e também o demônio da morte que quer matar a filha dela. Aí você já viu o que aconteceu, né? Não precisa nem contar o resto, né?
Foi capeta para todo lado ali, chutando tudo, arrebentando tudo. E eu e a mãe dela só. E a mãe dela no cantinho. Ai, Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. E eu disse, isso, irmã, continua pedindo a misericórdia, porque Deus vai hoje libertar essa sua filha aí. E Deus libertou. Então, irmãos, o mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo. E a igreja de Cristo, como é que está? Como é que está o povo de Deus? Com tanta gente sofrendo, que poderia cada um fazer a sua parte. Senhor, me usa, porque eu quero abençoar e ajudar aquela pessoa. Me usa, porque eu quero expulsar o demônio daquele menino. Me usa, porque eu quero expulsar o demônio daquele homem. Como é que está a igreja de Cristo? Fraca, sem coragem nenhuma, desfalecida, sem ânimo. E um dia Deus vai cobrar de nós. Um dia Deus vai cobrar aquilo que nós poderíamos fazer e não fizemos. A oração que você devia ter feito e não fez. A libertação que você podia fazer, você não fez. O jejum que você podia fazer e não fez. A palavra que você podia levar para alguém e não levou. Deus vai cobrar. Porque igreja não é sentar num banco de uma igreja. Igreja é ser guerreiro e guerreira. Fazer parte do exército de Cristo. E nós precisamos fazer parte desse exército. Não podemos dar moleza para as trevas. Porque Deus está esperando a gente se mexer aqui, para Ele mexer lá. Então Ele está esperando o teu sinal. Ele está esperando o que você está fazendo em prol do teu ente querido. O que você está fazendo em prol dele, dela? O que podemos fazer, irmãos? Em prol de alguém, estender a nossa mão, ajudar. Pelo menos falar, confia em Jesus. Vai na igreja evangélica, ou vem na minha igreja. Porque Jesus vai trazer a vitória para você, vai trazer a bênção, vai trazer a cura que você precisa. É tempo de vigilância, não é tempo de perder tempo. É tempo de vigiar, é tempo de fazer algo, enquanto Deus está dando tempo para nós. Quantos morreram pela Covid? Eu e você estamos vivos. Estamos aqui vivos. E por que estamos vivos? Porque Deus ama cada um de nós, preservou a sua vida, preservou a minha vida. Para quê? Para eu perder tempo na internet? Para eu perder tempo no zap? Para eu ficar perdendo tempo com coisas banais? Não, para eu me dispor para Ele. Para eu falar, Senhor, eis-me aqui. Ele deu uma palavra tremenda aqui para Isaías, essa que nós lemos nessa noite. Uma palavra tremenda. Eu sou o Senhor Santo, eu sou Santo de Israel, o vosso rei. O rei fica alegre quando o povo se conecta com ele. Jesus profetizou essa palavra. Vou profetizar para você, você vai ser curado. Jesus profetizou essa libertação. Vou profetizar para você, você vai ser livre. Irmãos, não é hora de cruzarmos os braços, é hora de agirmos. Deus vai precisar de um exército muito grande, viu? Porque vai entrar o avivamento da igreja, não sei quando, mas eu sei que vai vir logo. E Deus vai precisar de um grande exército, porque vai vir gente de tudo quanto é lado, que Deus vai mover. E Deus vai trazer nas denominações, nas igrejas. As igrejas vão estar cheias, vão encher todas as denominações, aquelas que amam avivamento, porque tem umas, é bíblico. Isaías também fala isso, se eu não me engano, no 35 fala isso, que haverá um caminho santo, mas nem todos passarão por ele. Nem todos passarão por ele. Esse caminho santo é onde fala do avivamento, que haverá coisas novas, haverá cura, libertações, poder de Deus, haverá a bênção da prosperidade, haverá então um exército de guerreiros valentes, não de pessoas fracas e temerosas, mas gente valente,
Gente que vê a situação está ruim, tem alguma coisa mal, ele já age de imediato para que aquilo não vire uma bola de neve. E Deus vai precisar então de um exército bem grande para acolher a semente, que vai vir muita semente, vai vir muito povo, muitas ovelhas. Então se dispõe você, diga: Deus, conta comigo. Pelo menos na oração e na intercessão, né? Pelo menos orando: Senhor, que venha o avivamento logo, que venha logo esse avivamento, essa colheita final das almas. É uma colheita final das almas, porque logo em seguida vem o arrebatamento da igreja. Aí quem ficou, ficou. Quem ficou vai passar para a grande tribulação. E é melhor a gente subir na primeira ressurreição. Diga amém. Então nós vamos orar nessa noite. E eu quero orar por você nessa noite e declarar a declaração bíblica, aquela que Cristo ensinou, para que possamos ser abençoados. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Pai, obrigado por essa noite, pela palavra. Sabemos que muitas vezes não estamos dispostos a ajudar, a trabalhar. Sabemos que muitas vezes não estamos dispostos a fazer alguma coisa na tua seara. Mas o Senhor tem poder para despertar o teu povo. O Senhor tem poder para levantar um grande exército. E camanto sudequeias, clamanto simiclai, amando oluxúria, chimiandehai, lumanto somicai, diamantuce de miclamas. Eu oro em nome de Jesus e decreto, no poder de Jesus Cristo, que a nossa vida seja vida de bênção, não de fracasso, não de derrota. Que a nossa vida seja vida de energia positiva, não negativa. Que não tenhamos vida cheia de ciladas, de desânimos, de perturbações, de assolações. Que possamos não ter vida, meu Deus, aonde o nosso corpo não reage, nossa alma não reage, nosso espírito não reage. Ajuda, Senhor, agora. Declaro cancelado as portas malignas que se abriram sobre a igreja. Eu declaro em nome de Jesus que a bênção do sul, a bênção do norte, a bênção do leste, do oeste, venha sobre nós nesta noite. Nos dá, Senhor, a cura, nos traz a libertação, nos traz a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, o favor imerecido. Vem, Senhor, sobre nós, desata todo nó, toda amarração demoníaca, desata, Senhor, os pactos, quebra pactos, Senhor, decretos. Quebra nessa noite, Pai, todo pacto de doença, de enfermidade, de pobreza, de miséria. Quebra os pactos agora, de todo tranca-rua, tranca tudo. Quebra os pactos, Senhor, meu Deus. Quebra, Senhor, agora as cadeias que têm armado cilada contra esta pessoa. Quebra, Senhor, os pactos do vício da bebida alcoólica, do vício das drogas. Quebra, Senhor, também o pacto do enxuto das doenças, enxuto das enfermidades. Quebra, meu Deus, agora. Nós oramos por essa igreja, pelas famílias, oramos pela cidade de Campinas, pelo Brasil. Traz um movimento, Senhor, na tua casa. Traz um movimento nas famílias, um movimento santo, espiritual. Traga, Senhor, a movimentação dos céus à terra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus.